Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando Machado e neste vídeo você vai aprender de maneira muito fácil como é a tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Mas quem são os legitimados para apresentar um projeto de lei naquela casa, né? Ora, qualquer deputado, pode ser individual ou coletivamente, as comissões da casa, pode ser oriundo lá do Senado, do Congresso Nacional, partido presidente da República, ainda do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República e até mesmo se for de iniciativa popular, desde que haja 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos 5 estados, com não menos do que 0,3% de eleitores, não é mesmo? Então, quer dizer, com isso cria-se uma vontade legislativa. E, nesse caso, cabe à mesa diretora, como que dirige os trabalhos legislativos, receber então essas proposições e, com certeza, o projeto de lei ordinária. A mesa estará verificando alguns aspectos, né? Então, se aquele projeto de lei não estiver bem formalizado ou versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, se estiver evidentemente inconstitucional ou até mesmo antirregimental, devolve-se para o autor e o autor, querendo, entra com recurso para resgatar, né, então aquela ideia legislativa que ele teve, ok? Muito bem, mas se estiver tudo legal, né, então cabe aí ao presidente da Câmara identificar se esse projeto de lei, dentro do seu mérito, tem outra matéria análoga ou conexa, né? Ou seja, então se tem alguma identidade com outras que já estejam em tramitação. Nesse caso, haverá a distribuição por dependência e com isso ficará pensado aqueles outros mais antigos. Essa é a regra regimental. Nessa ocasião, também o presidente ele vai identificar se aquela matéria é de urgência, ou se é de prioridade, ou de tramitação ordinária. São os ritos processuais que a gente deve ver aqui. Por exemplo, se um projeto de lei versar sobre calamidade pública, ou se for relevante, sendo inadiável, né, por exemplo, então, claro, vai ser em regime de urgência e cabendo então às comissões emitirem pareceres, se for o caso, ou então vai direto ali ao plenário se for de urgência, ok? Muito bem, como eu falei em comissões, então o presidente ele distribui para as comissões. Nós temos as comissões permanentes e as comissões temporárias no interior da Câmara dos Deputados. As comissões emitem seus pareceres quanto ao mérito, em se tratando de uma comissão de saúde, seguridade social, comissão de educação, meio ambiente, quer dizer, são 21 espécies de comissões permanentes que tem a Câmara dos Deputados. Mas há duas comissões que são bem importantes. Eu digo da Comissão de Finanças e Tributação, porque se o projeto de lei ordinária versar sobre qualquer assunto relativo a orçamento, então é preciso que essa comissão emita o parecer quanto à adequação financeira e orçamentária junto ao plano plurianual, à lei de diretriz orçamentária e à lei orçamentária anual. E olha, obrigatoriamente, no despacho do presidente deverá constar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque dentro do seu parecer terminativo haverá necessidade de colocar os aspectos da constitucionalidade, juridicidade, né, legalidade, a regimentalidade e a boa técnica legislativa. São requisitos essenciais. Lembrando que essas comissões também podem emitir o parecer quanto ao mérito, a de finanças e tributação, se for do seu campo temático ou área de atuação, bem como a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Há uma regra regimental aqui sobre os projetos de lei, quando tiver que passar por mais de 3 comissões que tenham que emitir o seu parecer quanto ao mérito, cria-se uma comissão especial, que no prazo aí de 40 sessões, então emitirá o seu parecer a respeito.
Se for de prioridade, as comissões são 10 sessões. E só repetindo, se for de urgência, 5 sessões, ok? Muito bem. O que acontece no âmbito da comissão? O presidente designa um relator daquela matéria que estará emitindo o seu voto para os demais deputados daquela comissão. E os deputados votarão o relatório, né? Se dali vai subsistir um parecer favorável ou parecer contrário. Né? Se for parecer contrário, vai para o arquivo, salvo se houver recurso de 1/10 de deputados, então é possível que vá ao plenário para resgatar. Se uma comissão emitiu parecer favorável e outra contrário, houve divergência, então vai ao plenário de qualquer jeito, ok? Mas existe uma regra constitucional muito interessante, né, que um projeto de lei pode dispensar o plenário das casas. E não vai ser diferente, né, quando nós falarmos do projeto de lei em tramitação no Senado, tá? Então, se realmente as comissões emitirem os pareceres favoráveis sobre aquele projeto de lei e só serve se for ali apresentado por um deputado e na economia do processo legislativo, por isso diz do rito, né, então, bem abreviado aí, vai lá para o Senado, ok? E pode ser que lá também dispense o plenário do Senado. Mas, via de regra, os projetos de lei são apresentados e daí tramitam pelas comissões e vão lá ao plenário da Câmara. No plenário da Câmara, ainda que seja matéria de urgência e que não tenha ali seu parecer, o presidente designa um relator ad hoc, né, para emitir o parecer oralmente ali em plenário. Bom, o que acontece? Nenhuma matéria poderá ser votada se não tiver o parecer, o quórum, a publicação e a divulgação, ok? Muito bem. E estando ali a maioria absoluta de deputados em plenário, então vota-se o projeto de lei. E esse projeto de lei será aprovado por maioria simples. Isso significa dizer que com qualquer número, né, então ali no caso, tendo a maioria absoluta de aprovação, a matéria seguirá o seu curso. Se for rejeitado, então vai para o arquivo. Pode ser representada na mesma sessão legislativa? Pode, desde que haja maioria absoluta dos deputados para assim, então, resgatá-la. Se não, pode ser representada na próxima sessão legislativa, naturalmente. Agora, se esse projeto de lei já veio do Senado, terminou na Câmara, vai para a sanção ou veto da Presidência da República. Se iniciou na Câmara como casa iniciadora, vai para o Senado como casa revisora, ok? Bom, gente, falamos aí sobre o projeto de lei de uma maneira bem simples, né? Eu espero contar com vocês, dando o seu like, dando a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, continue conosco e um grande abraço, hein? Sucesso sempre, até mais, cuidem-se, tá? Tchau!